Olá, bem-vindo ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estaremos aqui no canal 4 da NET Floripa, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Para ter acesso a todos os programas, entre em www.portalcontec.com.br. Estamos aqui com o professor Helg Pantzer, radiestesista, que já esteve conosco outras vezes, e nós vamos dar continuidade ao assunto da radiestesia, que é um assunto extremamente extenso, né, e que não se esgota facilmente. O professor Helg tem larga experiência na área, já foi professor titular da cadeira de radiestesia em algumas universidades da região da Grande Florianópolis, né, e vai poder nos esclarecer muitas questões. Professor Helg, existe na radiestesia a possibilidade, então, de medir os desequilíbrios dos ambientes ou das pessoas, ou das plantas, como já foi dito anteriormente. Após essa medição, essa identificação dos desequilíbrios, o que pode ser feito? De que forma pode ser feito? O senhor tinha comentado alguma coisa sobre o Quantec? Eu gostaria de fazer uma pequena pintura a respeito desse assunto Vamos primeiro, pintar. para que a gente pudesse ter uma noção mais detalhada. Ora, por exemplo, as plantas. As plantas, elas costumam se criar em qualquer lugar, pelo que as pessoas imaginam, mas não é bem assim. Existem plantas que crescem bem em ambientes fortemente irradiados, em ambientes não irradiados, em ambientes equilibrados, em ambientes desequilibrados, crescem em qualquer lugar. Mas existem algumas que são extremamente sensíveis. Por exemplo, todas as frutas cítricas. Se você plantar uma fruta cítrica em cima de um lugar desequilibrado energeticamente, havendo por baixo um curso d'água subterrâneo que pode estar 10, 20, 30 metros abaixo, ela tende a ficar pouco saudável, inclusive a morrer. A mesma coisa acontece com as rosas e todas as suas parentes. Por exemplo, a pera é uma parente da rosa, a maçã é uma parente da rosa. E assim existem diversas outras frutas que também são parentes da rosa. Então, se essas plantas estiverem em cima de um lugar onde passa um curso d'água subterrâneo bastante forte, a tendência dela é morrer. Se ela estiver próxima, a tendência é se afastar. Então vocês vão ver muitas árvores, todas elas estão retinhas, e num determinado ponto uma está bem virada para um lado. Isso significa que um curso subterrâneo de água passa nesse lugar, pode significar, não é garantido, mas um curso subterrâneo de água passa do lado e ela se afasta. Inclusive, aqui em alguns lugares onde existe muito vento, acontece isso frequentemente próximo à beira-mar, por exemplo, quando uma árvore, a tendência dela, soprando o vento sempre na mesma direção, ela ir junto com o vento, se virar nessa direção. Mas muitas vezes, logo atrás, existe um curso d'água subterrâneo. E ela não quer ser alcançada pelo curso d'água subterrâneo, porque isso a faria mal. Então, ela cresce um pedaço até chegar perto do curso d'água, depois ela se desvia para frente, contra o vento, saindo fora, ela volta novamente e se direciona no outro sentido, no sentido do vento. Então, existem algumas plantas com características muito curiosas, e a gente consegue descobrir isso, inclusive aqui na ilha de Santa Catarina, em alguns lugares. Bom, agora, com relação ao Quantec, nós poderíamos dizer o seguinte. O Quantec, como é um emissor de frequências, ele procura equilibrar todos os desajustes, né? Uhum. Então, ele é capaz de reequilibrar tanto ajustes que vêm do subsolo, desajustes telúricos, como equilibrar desajustes na área do eletromagnetismo, né? Pelo menos minorar os seus efeitos. E isto nós temos feito com bastante frequência e com bastante sucesso também, né? O Quantec está muito ligado a essas coisas. E tem mais um detalhe. Por exemplo, nos seres humanos, se elas
moram em locais fortemente irradiados ou desequilibrados energeticamente, né? Geralmente a frequência, como eu já tinha dito antes, a frequência da saúde é entre 6 e 7 mil angstrom. Se estiver abaixo disso, começa a fragilizar alguns órgãos. Isso até tem uma certa relação, né? Quanto mais se desce, quais são os órgãos mais afetados. E se for muito para cima também. Então, o que se consegue fazer? Através do Quantex se consegue mais ou menos trazer para essa frequência. Né? Agora, se a pessoa está num ambiente contaminado dessa maneira, nós podemos dizer que, por exemplo, as pessoas que estão em ambientes cuja frequência é mais baixa do que o desejado, a tendência é elas terem muita facilidade de ter verminoses, viroses e coisas desse gênero, né? Porque o organismo está fragilizado e tende a ter uma menor resistência. E nós tivemos um caso muito interessante numa determinada instituição escolar, onde uma criança de 4 anos tinha uma barriga enorme assim, e nós fomos lá, verificamos, e ela estava com ascaris até não cabia mais nenhum. Então se deu para ela um vermífugo bastante forte, e ela, na primeira vez, uma criança de 4 anos, imagine, ela eliminou nada menos, nada mais do que 52 ascaris lumbricoides de uma vez só. Ascaris é um verme desse tamanho, né? E depois de aplicada a segunda dose do vermífugo, ela botou mais 20 e poucos, né? Era um negócio horroroso, né? Mas qual a relação entre os vermes e a radiestesia? É porque essa criança, nós então fomos na casa da criança para ver o que estava acontecendo. E descobrimos que no local onde ela dormia, havia exatamente esse desequilíbrio, né? O local vibrava uma frequência muito inferior a 6.000 angstrom. E então se trocou a cama, se colocou a cama em outro lugar, essa coisa toda, e a partir dali a criança não apresentou mais esse problema. Né? Evidente que isso tem também relação com a alimentação, tem relação com uma série de outros fatores, né? Eu não quero dizer que esse seja o fator que provoque a verminose, mas, de qualquer forma, propicia que ela se instale, né? A mesma coisa acontece com relação a animais. Alguns animais são tão sensíveis como nós, ou mais até, né? Então, os cachorros, por exemplo, se são confinados em ambientes irradiados, eles ficam loucos, né? E nós tivemos um exemplo numa casa em que também a casa do cachorro ficava exatamente em cima de um curso d'água subterrâneo. E aí aconteceu o seguinte, era um canil onde havia uma árvorezinha que dava um pouquinho de sombra e o resto nada, né? E aí eu perguntei, esse cachorro, eu medi, esse cachorro entra nessa casinha ali só quando chove muito forte, porque aí não tem onde se esconder. Eu digo, então é justamente por causa disso, né? Vamos tirar essa casinha daqui e vamos botá-la uns 2 metros para lá, que aí já está fora dos efeitos. Foi nós tirarmos a casa, que já estava meio podre, inclusive o fundo caiu, nós tivemos que colocar de volta. Foi nós colocarmos a casa no outro local e imediatamente o cachorro entrou. Os gatos parece que já é o contrário, eles gostam, né? Com os gatos acontece o inverso, né? Os gatos, eles vivem numa frequência diferente da nossa, né? Mais baixa. Então, geralmente, onde um gato gosta de dormir, evite deixar uma criança e evite você também dormir, né? Agora, em compensação, quem é muito mais sensível do que nós são os porcos, né? Então, eu sempre tenho aconselhado as pessoas, né? Se casualmente elas quiserem saber exatamente os melhores lugares para botar sua cama, para botar
sua poltrona ideal e essas coisas. Tem um porquinho de estimação dentro de casa que ele vai ser a salvação da lavoura. Eu acho que é mais fácil fazer uma medição radiestésica do que levar um porquinho para dentro de casa. Mas fala-se muito em radiestesia e radiônica, meio que aliados. Qual é essa relação que existe? A radiônica é um procedimento que alia a mente a equipamento. Nós sabemos que existem diversos procedimentos que funcionam à distância, né? Mentalizações, preces, o Quantec funciona à distância, né? Então, nós temos condições de, através de alguns procedimentos mentais, né, ajudar pessoas em locais até bem distantes, né? Por exemplo, as pessoas fazem um círculo de prece, né? Formam uma espécie de uma egrégora que é mandada para aquela pessoa no sentido de ela superar uma enfermidade, superar um problema qualquer, né? A radiônica funciona mais ou menos dentro desse mesmo princípio, né? Com o objetivo de levar a cura ou então de levar o reequilíbrio numa determinada área. Eu tenho um caso, por exemplo, eu sempre me socorria de um amigo meu em São Paulo, que opera a radiônica com muita eficiência, e quando havia um ambiente muito contaminado, ou por eletromagnetismo, ou por fenômenos telúricos, ou por outros desequilíbrios quaisquer, ele, com o GPS, com o posicionamento disso tudo, através da radiônica, conseguia interferir no sentido de melhorar o equilíbrio daquele ambiente. A partir do momento que eu adquiri o Quantec, eu fiz diversas medições e quando eu ficava preocupado, né, principalmente com eletromagnetismo, eu mandava para ele. E ele dizia, mas não tem nada. Eu mandei 2 ou 3 e um caso, então foi assim, o melhor exemplo. Tinha uma rede de alta tensão, 220 kV, isso é 220 mil volts, passando praticamente do outro lado da rua, naquele prédio. E logo adiante havia uma estação rebaixadora, também a 60 metros de distância. Eu tratei pelo Quantec e mandei para ele. Ele disse, olha, aqui o negócio está... Aí não tem nada. Aí você está maluco? E então descobrimos que o Quantec tinha a capacidade de regular esse assunto, né? Que pode fazer esse equilíbrio, então, à distância. Professor Helg, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para falar de radiestesia. Estamos indo para o nosso intervalo. Para suas dúvidas e sugestões, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Já voltamos. Estamos de volta falando sobre radiestesia com o professor Helg Pantzer. Professor Helg, existe uma diferença na maneira de utilizar a radiestesia na América, na Europa, em Cuba? Existe uma diferenciação? Bom, a radiestesia hoje
têm alguns aspectos que são muito curiosos. Por exemplo, elas foram adotadas pela academia, assim, de forma meio marginal, em 3 universidades aqui no Brasil. Né? 2 aqui em Florianópolis, né? A Unisul, No curso de naturologia, né? do curso de naturologia aplicada, na Estácio de Sá, num curso não acadêmico. É um curso né? de extensão, né? Exatamente, um curso de extensão que se chama naturopatia. E existe mais um curso em Recife que também adota esse procedimento. Fora do Brasil, a academia tem se mostrado um pouco resistente aqui no Ocidente. Mas nós temos uma faculdade que forma o cidadão como bacharel em radiestesia, que já funciona desde do fim da década de 80, na cidade de Lodz, na Polônia. E a profissão de radiestesista é regulamentada na Polônia. Existe um curso de radiestesia não reconhecido pelo governo, uma faculdade na Suíça, que também tem tido bastante sucesso. E existem muitos cursos acadêmicos que já têm uma cadeira de radiestesia no seu próprio curso. Mas o que mais acontece na Europa é que os radiestesistas são gente com formação de nível médio e que trabalham com saúde em nível médio e são muito reconhecidos. Tanto assim que hoje já existe uma legislação específica na Áustria, em alguns outros países europeus, que impedem a construção de hospitais e locais dedicados ao tratamento da saúde em lugares contaminados radiestesicamente. Na antiga União Soviética, havia um programa de rádio e televisão de 2 horas semanais que falava de radiestesia para o país inteiro, dando informações e instruindo as pessoas sobre o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer. E também uma publicação com nada menos do que 15 milhões de exemplares que eram espalhadas por toda a Europa, principalmente, naturalmente, na antiga União Soviética. E o Ministério de Ciência e Tecnologia da Alemanha fez uma pesquisa a fundo perdido, na época no valor de 500 mil marcos, que foi feito com um número significativamente grande de radiestesistas, com o objetivo de provar que esses efeitos efetivamente existiam. Apesar da resistência que houve por alguns grupos interessados, o resultado foi altamente revelador e está nos anais da literatura sobre o assunto. No Brasil existe alguma associação ou alguma regulamentação? Sim. No Brasil existe a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, a ABRAD, sediada em São Paulo, que congrega os estudos que foram feitos sobre o assunto, ou que estão sendo feitos sobre o assunto, e também hoje o Quantec. O que eu queria chamar a atenção é que há uma certa resistência por parte da academia em entrar de sola, vamos dizer assim, aprofundar esses assuntos no sentido de expurgar o joio do trigo. Porque o que está acontecendo hoje é que muitos desses conhecimentos são milenares e que têm resultados altamente comprovados. No entanto, também existem pessoas que fizeram um curso de radiestesia de fim de semana e se dizem radiestesistas e fazem as maiores barbaridades, né? Dizem coisas que não têm pé nem cabeça. E o que acontece em função disto é que esse assunto é tratado como um assunto de segunda linha, quando na realidade ele é de profunda importância e poderia ajudar muito a nossa sociedade. Qualquer pessoa pode se tornar um radiestesista? Em princípio, sim. Né? O que se tem verificado é que
na realidade, como eu já falei antes, em uma outra oportunidade, né, existem pessoas que têm grande sensibilidade, né, e que seriam, depois de algum tempo, elas estariam praticando a radiestesia com bastante precisão. Seriam como o violinista, né? Sim, tinha dado Que aquele depois de um ano de treino toca maravilhosamente. E o outro precisa treinar muito para tocar mais ou menos. Então, com a radiestesia acontece a mesma coisa, né? Então, as pessoas que efetivamente têm essa capacidade devem explorá-la. E eu sempre disse, como na minha família nenhum dos meus filhos tinha essa habilidade, eu resolvi ministrar cursos de radiestesia em diversas oportunidades e dei aulas sobre a matéria na Estácio de Sá e também na Unisul, justamente para criar alguns discípulos. E, para minha sorte, isso deu certo, né? E hoje existem diversos radiestesistas que são pessoas às quais eu dei, digamos assim, o primeiro estímulo para se dedicarem ao assunto. Então a pessoa, claro que existe alguma universidade que faz com que as pessoas tenham esse acesso à matéria, disciplina de radiestesia, no caso, mas também existem os cursos que são ministrados pela própria ABRAD ou algumas outras associações que a pessoa pode se informar e pode praticar, né? Eu já tenho prometido ministrar um curso sobre radiestesia desde o ano retrasado, mas até agora não consegui fazer, por causa do excesso de trabalho, né? Em outras oportunidades já ministrei cursos esparsos sobre o assunto e provavelmente para o ano que vem nós anunciaremos isso aqui na televisão, nós ministraremos um curso que talvez faça as primeiras etapas da distância, o que facilita a participação das pessoas, mesmo que não estejam localizadas aqui na periferia de Florianópolis. A radiestesia ela pode ser feita à distância também? A radiestesia está muito ligada aos conceitos da física quântica, em que tempo e espaço são coisas que têm que ser encaradas de uma forma completamente diferente do que nós os vemos. Então, sob esse aspecto, eu poderia dizer que, efetivamente, a radiestesia pode ser feita à distância. Agora, eu pessoalmente evito fazê-lo, porque isso é uma questão de a pessoa efetivamente procurar se inteirar desses detalhes, se inteirar profundamente desse assunto. E eu tenho evitado fazê-lo porque isso exige um trabalho mais ou menos permanente nessa direção, né? E eu não quero abrir tanto o leque, porque aí eu não teria um trabalho de boa qualidade. Sim, até porque a distância exige uma dedicação bem maior, uma concentração maior para tu estar percebendo e sentindo as vibrações daquele mapa, por exemplo, daquela planta que tu estaria avaliando à distância e não exatamente no local, no terreno, né? Isso exige que a pessoa se dedique com mais afinco a esse assunto específico, né? E como eu sou muito solicitado, eu tenho evitado fazer isso, porque isto me atrapalha um pouco nos outros procedimentos, né? Eu prefiro manter qualidade naquilo que faço do que expandir muito o leque. A radiestesia, ela pode em algum momento errar? Tudo que é humano está sujeito a erro. A radiestesia também erra, como qualquer outra atividade humana, está sujeita a cometer enganos, equívocos e fazer algo que não esteja correto. Então, o que é necessário, em primeiro lugar, ter a humildade suficiente para poder reconhecer em determinados momentos que você errou. Uma das coisas mais importantes para o radiestesista é sentir se ele está bem naquele dia, né? Existem oportunidades em que você se sente mal e, como isso depende muito de intuição, você é incapaz de intuir corretamente num momento que você não se sente bem. Então, esse é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto é que muitas pessoas que fizeram curso de radiestesia de fim de semana se dizem radiestesistas e cometem os maiores erros que se possa imaginar. Então, é recomendável
que isto seja devidamente fiscalizado, o que não acontece hoje, porque a academia tem uma certa resistência ainda à radiestesia. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção que se vocês pedirem um trabalho radiestésico, peçam e perguntem quanto tempo a pessoa opera com isso, se tem experiência ou coisa do gênero. Isso já elimina muitas possibilidades de erro e faz com que o trabalho encomendado efetivamente seja melhor. Existe alguma preparação antes da medição radiestésica e alguma eliminação de alguma possibilidade, coisa que possa ter sido absorvida depois da medição radiestésica? Bom, tudo isso sempre envolve sensações, envolve questões muito íntimas da pessoa. Então, a primeira coisa que se deve procurar fazer é observar como é que você está. Se estiver bem, tudo bem. A segunda coisa, para fazer um trabalho radiestésico, você tem que estar com a mente limpa, porque qualquer forma de pensar a respeito das perguntas que você faz a si mesmo ou ao ambiente atrapalha os bons resultados. Então, você com a mente limpa, fazendo com que o seu inconsciente comece a trabalhar, você tem os bons resultados. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, em muitos casos, você chega em locais com níveis altos de determinado tipo de contaminação e que podem, inclusive, prejudicar o próprio radiestesista e os seus instrumentos, né? E aí, nesse caso, é necessário fazer uma espécie de desimpregnação e também uma mentalização no sentido de voltar ao ponto de equilíbrio. Então, quando se trabalha em radiestesia, é sempre importante que se tome cuidado com relação a esses assuntos. Para ter um trabalho de qualidade e também para não se autoprejudicar como radiestesista, né? Professor Helg, esse assunto ainda não se esgotou, nós vamos voltar num próximo programa falando sobre radiestesia, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Para assistir os programas ao vivo pela internet, acesse www.tvfloripa.org.br. Para suas sugestões e informações, mande um e-mail para programaideiasemmovimento@gmail.com. Estaremos de volta na próxima quarta, no canal 4 da NET, às 20h30, com reprise aos sábados, também às 20h30. Obrigada!